Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho que foi ou é importante na vida dela. Então aproveite e assista até o final. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial e o nosso site, omelhorconselho.com.br, que lá tem uma novidade importante para as pequenas e médias empresas. E hoje eu vou ler aqui o currículo da pessoa que vai ser entrevistada. Ele é formado em Gestão de Produtos e Inovação pela FGV, Gestão de Risco na SUSEP Funenseg, MBA em Tecnologia da Informação, Administração em Comércio Exterior. Tem vivência em diversos setores como telecom, transmissão de energia, segurança privada, construção civil e automação predial. Experiência internacional na China, França, Holanda, Canadá, Estados Unidos e Espanha. E é um especialista em tecnologia IoT, que é conhecida como a internet das coisas. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Emerson Akiyama. Muito obrigado, Emerson. Eu que agradeço, Luiz, pelo convite e poder falar um pouco do que a gente faz no mercado. E me diz uma coisa, você trabalha com IoT. Inteligência artificial, IoT, isso é um caminho sem volta. Sim, isso aí não tem como não ser feito, né? Nós falamos muito hoje no mercado sobre transformação digital, que é, em outras palavras, transformar tudo aquilo que é analógico em digital, né? Fazer a transformação digital propriamente dita. Então, hoje, a indústria, o parque industrial, diria até nível global, existe um parque industrial analógico que tem informações relevantes para os gestores, para os empresários, e na ponta está fazendo falta trazer a informação para dentro das análises. Então, no passado, a gente fala muito de BI, Business Intelligence, e naquele momento ainda eram feitas muitas planilhas de papel, planilhas no Excel ainda que fosse, fazendo coleta de dados de forma manual. Vou te dar um exemplo. Visitante em portarias, né? A gente que tem experiência com segurança eletrônica, segurança patrimonial. Fica lá o vigilante fazendo anotação, qual o seu nome, RG, ainda se vê muito isso nos dias de hoje. Outra, coleta de dados de nota fiscal quando chega um caminhão. Eu estou falando de exemplos simples do nosso cotidiano, mas hoje já existem tantas ferramentas que fazem isso com visão computacional, por exemplo. Uma câmera poderia fazer o reconhecimento de quantas unidades tem dentro de um caminhão. Com RFID, eu posso ter um coletor que alcança 20, 30 metros, faço o escaneamento de um caminhão inteiro sem ter que abri-lo para fazer a contagem de o que está sendo transportado quando está saindo de um centro de distribuição ou chegando. E tantas outras tecnologias que nós temos hoje que pode fazer a coleta de dados e colocar todas essas informações à disposição para que, a partir de um dashboard, o empresário, o administrador consiga entender qual a tendência que ele está, né? Se está em uma espiral negativa, se a empresa está no rumo certo de crescimento, no ajuste do tamanho da equipe. No nosso segmento tem se falado muito em peopleless, né? Ou seja, a redução do tamanho da equipe. Só que eu vejo de uma forma diferente. Eu entendo que hoje nós fazemos a transformação do tipo de trabalho da pessoa que está na ponta. Ao invés de eu ter alguém que está coletando um dado em uma prancheta, eu qualifico esse profissional, coloco como um supervisor, como um analista de dados daquela especialidade dele. Então, ele começa a coletar esses dados também a partir de dashboards, de indicadores, de KPIs, que ele consegue enxergar e trazer essa informação para dentro da empresa. Falando de indústria, isso. Se nós pensarmos na área de prestação de serviço, como construção civil, nós temos diversos casos, por exemplo, consumo de material durante a construção de obras,
coletando dados dos prestadores de serviço. Por exemplo, visão computacional que identifica EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Capacete, bota, luva, óculos, bafômetro. Né? Então, tem hoje no mercado diversas maneiras de se coletar dados. Então, ao invés de o empresário ter um fiscal fazendo coisas repetitivas e que essas informações passam, hoje existem travas, né, para que isso ocorra de forma fluida. Travas para que ocorra de forma fluida. Parece até um contrassenso, mas com os coletores de dados diversos, nós podemos entregar informações a partir dos dados coletados para os empresários e gestores. Quais são as dificuldades de você implementar isso numa empresa ou nas empresas? É desconhecimento? É medo à mudança? O que temos nisso? Eu diria que são... Eu vou citar alguns exemplos, tá? No passado, nós falávamos muito em ISO 9000, ISO 14000. Sempre era um desafio para o empresariado fazer essa implantação. Não, eu preciso contratar um consultor, precisa ter uma validação, um certificado. Da mesma forma, eu também já fiz implantação de ERP em empresas, que também, 18 meses para que você implemente e você comece a ter resultado dessa implementação. Acontece a mesma coisa hoje com o empresariado, porque ele acha que quando ele precisa começar a coletar dados, seja lá qual for, ele vai ter que ter uma demanda de recursos muito alta. Todavia, a IoT ele veio para o mercado para ser algo barato. Eu sempre comento isso com o meu sócio, porque não faz sentido você ter que popularizar algo para trazer para seu conhecimento caro. Imagina, numa portaria que está entrando um veículo, por exemplo, eu cobrar, não vou falar em números porque existem distorções de valores, mas faço um investimento em um OCR para ler uma placa de um veículo, uma inteligência artificial para saber a cor, e também dentro da inteligência artificial fazer o reconhecimento facial do motorista nessa composição. Poxa, é muito caro para um condomínio esse tipo de situação. Hoje, nós falamos de tecnologias de baixíssimo custo e com a mesma eficiência. E aí começa o segundo ponto. Nós sabemos que existem tecnologias de segundo e terceiro escalão. Né? Então, é aquela história de nós irmos buscarmos no Mercado Livre, na internet, dispositivos que você instala na sua casa, instala no seu condomínio, até na sua indústria, e aquela informação fica perdida, cai lá em um servidor e ninguém trata essa informação. Pelas empresas que eu passei, existem posições de profissionais que se qualificam para ser um implementador de transformação digital. Então, é um gestor que ele entende como está o circuito de funcionamento da empresa, e a partir daí, ele cria um plano de ação para começar a mitigar o famoso ralo. Né? Então, é um profissional que participa de reuniões operacionais, é um profissional que participa da reunião financeira, é um profissional que ele começa a identificar pequenos gargalos, que ele começa a criar um fluxo de trabalho estruturado. Identificou o fluxo, ele identifica naquele box, naquela caixinha do fluxo, isso aqui pode ser um coletor de dados. Pode ser um RFID, pode ser uma câmera com visão computacional, pode ser um simples ligar e desligar, contar alguma coisa. E a partir dali ele começa a ter dados e faz sentido o investimento. Depois desse breve estudo, porque não é uma coisa muito a longo prazo, a coisa tem que ser rápido, né? Até porque esse profissional precisa entregar resultado. Depois que ele desenha o fluxo, ele identifica os tipos de tecnologia que ele pode utilizar, ele faz uma apresentação para a empresa, para a diretoria, de como isso pode trazer retorno e mitigar despesas. Feito isso, é feito um projeto de negócio, coisa e tal. Poxa, Emerson, mas você está falando de uma coisa muito complexa e tal. Toda vez que você vai fazer uma implantação, seja ISO 9000,
seja a implantação de um ERP ou qualquer implementação que vai impactar na empresa, precisa ter um líder, precisa ter uma equipe por detrás disso. E, principalmente, os reportes de como isso está acontecendo para o board da empresa. Tá? Então, quando nós falamos de empresa, nem vou dizer alto nível, mas de média para grande, já tenho percebido esse comportamento. É fato que facilities, security e operações das empresas, eu falei 3 em inglês e 1 em português, estão sendo feito um aproveitamento desses profissionais. Né? Na verdade, o que deveria ter era um profissional que consiga juntar todas as informações para ter melhor produção. Exemplo, muitas vezes câmeras que são utilizadas para fazer proteção industrial, comércio, elas estão destinadas à segurança. Ah, não, a câmera é de segurança. Uma transformação que já vem ocorrendo já há alguns anos é que quem cuida das câmeras das empresas não é a área de segurança, é a área de TI. E por que eu estou falando isso? Porque a área de TI é quem consegue, talvez, implementar novas câmeras para ajudar na produtividade. Exemplo, existem tecnologias hoje que faz a movimentação no parque, né, no pátio de caminhões, de logística, empilhadeiras. Então, a inteligência artificial, ela aprende em um deep learning, em redes neurais, qual é o comportamento que eu deveria ter o óptimo dessa operação. Então, a inteligência artificial ela começa a criar situações de que quando você tem uma ocorrência que destoa do processo correto, exemplo, alguém andando em uma faixa que não deveria estar andando, ou sai da faixa de pedestres, ou avança em uma área proibida, ou que não deveria ter ninguém, por exemplo, com capacete amarelo, a inteligência artificial já consegue, por meio de recursos, isso em nuvem, via software, alertar o centro de controle para que tome ação. Pessoas caídas, ou por acidente, ou porque passou mal. Eu tenho casos de pessoas caídas no chão que está passando mal e a câmera pegou e deu tempo de socorrer. Exemplo. Então, é neste momento que precisa de ter integração, que é o que eu estava falando no começo, né? A parte de serviços, de facilities dentro da empresa, da parte de operação, de governança. Então, precisa ter uma pessoa com uma visão ampla da operação da empresa como um todo. E a redução de custos da empresa é muito grande. Então, o benefício de implementar esse tipo de tecnologia é redução de custo, ponto? Negativo. Eu costumo dizer que a redução de custo ela traz outros benefícios. A sua capacidade de melhorar a qualidade do seu serviço. Então, se você tem menos erros, você entrega mais rápido para o seu cliente. O seu custo operacional reduz drasticamente, você fica muito mais competitivo em relação aos seus concorrentes. Você cria... eu tenho ouvido muito também no mercado de P&D dentro das empresas. Né? Então, quando você começa a ter o P&D e você começa a focar em resultado, essas reduções de falhas, né? Quando eu falo redução, a mitigação, não estou dizendo só econômica, mas na performance propriamente dito. Né? Você tem uma empresa de ponta, né? Você começa a ter uma empresa que entrega mais serviço para os seus clientes. Ao invés de você, por exemplo, ter diversas pessoas fazendo a mesma coisa em áreas remotas, você pode ter, por exemplo, um centro de controle que você monitora essas áreas remotas sem a necessidade de ter pessoas naquele local. Porém, por exemplo, com um suporte remoto, com inteligência artificial, câmeras com visão computacional, com dispositivos da internet das coisas, sensoriando aquele ambiente. Eu tenho um caso recente, por exemplo, de câmara fria. Então, a gente pode monitorar a temperatura da câmara fria, saber se as portas estão abertas. Tem câmera com visão computacional dentro da câmara fria para verificar se tem gente presa dentro da câmara fria, pode acontecer.
se tem energia elétrica ao derredor do local, enfim. E é uma operação autônoma, não tem ninguém. É comum a gente, fora do país, Estados Unidos, Canadá, Japão, enfim, os lugares que a gente tem a oportunidade de ver. Às vezes a gente olha assim, poxa, mas uma indústria desse tamanho, não tem ninguém né? Você vê uma calçada, uma rua toda limpa, sem ninguém, mas tudo aquilo está sendo monitorado por radar, por câmeras, por sensores, né? Nesse sentido. Eu visitei recentemente um dos sites da Amazon e boa parte dele todinho é operado por robôs, né? No transporte, na distribuição interna e tal. Claro, tem bastante gente lá na planta que eu visitei, mas assim, aquilo que a gente sabe que é automação em todos os sentidos. Uhum. Agora, me diga uma coisa. Quando você falou do líder agora há pouco, porque assim, como é que funciona a coisa? Eu vou procurar uma tecnologia de internet das coisas, eu vou procurar inteligência artificial quando eu consigo perceber que ali tem uma possibilidade. Então, assim, eu percebo dentro da empresa que tem uma possibilidade, tem uma ideia brilhante, falo assim, olha, isso aqui dá para automatizar, dá para fazer. Quando você está falando do papel do líder, você está falando do papel do líder para implementar a tecnologia ou uma pessoa focada em descobrir dentro da empresa tudo que pode automatizar? Na verdade, quando eu falo líder, usualmente são comitivas, tá? Uma ou outra pessoa para cuidar disso. Mas é o que a gente fala assim do owner, né? O dono do negócio, o dono do processo, né? De como chega o primeiro elemento dentro da empresa e como que ele entrega como produto para o cliente final. Tá? Então, tem que ter um owner, né? Um gerente ou um líder que entenda como o produto bruto chega na empresa e como que ele tem que sair. Você coloca assim, por exemplo, né? Vou dar um passo para trás. Eu comentei da prancheta, comentei a respeito de coleta de dados pobres, para eu responder a pergunta do final. Tudo isso acontece porque as informações são ruins. O empresariado brasileiro não tem essa percepção ainda ele quer automatizado, ele quer salvar dinheiro, ele quer fazer investimentos, mas tudo isso ele parece que esmigalha no final, porque ele fala, poxa, eu estou gerando um monte de informação aqui, eu crio um monte de processo, só que a minha equipe lá na ponta não dá o resultado. Então, eu preciso automatizar isso. Essa frustração acontece, por exemplo, inteligência artificial. Pode ver no GPT. Poxa, eu quero essa informação, aquela e tal. Só que a qualidade da informação é muito ruim. Diferente de quando você tem um IoT, quando você tem uma visão computacional, que te traz informações com melhor acurácia. Essa informação tendo maior acurácia, a inteligência artificial vai te dar um resultado melhor. Fazendo esse paralelo, a necessidade de ter uma pessoa especializada no que está fazendo na transformação digital é fundamental. Lógico que eu estou falando de empresas de pequeno e médio porte. De médio e grande porte. As pequenas empresas, elas ainda sofrem por não conseguir fazer de uma forma economicamente viável com as melhores soluções de mercado. Por um outro lado, elas são mais ágeis em corrigir os problemas com esses dispositivos, né? Por exemplo, coletores de dados em celulares, né? Fazer escaneamento, fazer coleta de informação com NFC, então, com QR Code. Então, o pequeno está sendo mais rápido nesse sentido de transformação digital, mas ainda assim não existe um concentrador de informações. As informações ainda ficam um pouquinho no financeiro, um pouquinho na operação, um pouquinho na administração. Por isso que eu digo, para um melhor resultado, seria ter um líder ou ter alguém que consiga otimizar as informações. E nesse caso de informação, como é que as empresas, porque assim, agora está tudo, né, informação, gerando informação e tal. Como é que está a segurança da informação nas empresas? Cibersegurança é um tema amplo,
primeiro, vamos separar algumas coisas, tá? Falar um pouquinho de lei, LGPD, né? Tem uma questão de que, porque está reconhecendo o meu facial, está reconhecendo as coisas que eu faço, áreas controladas com câmeras. O LGPD talvez tenha assim, um equívoco na interpretação de como ela impacta na sociedade. Fala que tem gente que imagina que LGPD ela se estende a tudo na questão de coleta de dados, e não. Ela está mais restrita à parte de pessoas. Tá? Então, a LGPD ela tem que cuidar do teu nome, CPF, ao que diz respeito à pessoa. Tá? E não a qual cor do sapato que ela gosta, o tamanho da roupa que ela gosta. Enfim, essas informações não tem... No jurídico, algumas coisas podem mudar um pouco. Mas essa parte de lei. Então, a coleta de dados ela ainda tem sido pouco empenhada na proteção. Tá? Estou falando de cibersegurança junto com a LGPD. Então, a LGPD ela veio, está ajudando no mercado. Sempre que a gente vai fazer algum projeto, a gente tem que assinar alguns termos para que a proteção, quando é coleta de dados, portaria, mais uma vez, né? Aquelas informações devem estar dentro de uma proteção. Com relação à infraestrutura, em cibersegurança, hoje a gente tem diversos tipos de firewalls, de VPNs, fazendo essas proteções. Tá? Os concentradores de informação, por exemplo, bancos, instituições financeiras de forma geral ou de grande impacto na sociedade, eles trabalham on-premise, ou seja, ficam com os servidores todos internalizados dentro das instituições, que não permite compartilhamento em nuvem, esse tipo de coisa. Tá? Só para que fique claro que não é porque a internet das coisas a informação está navegando aí em diversas nuvens. E o que eu tenho visto é que as empresas cada dia mais estão investindo forte em cibersegurança. O que eu ainda acho raso é a parte de segurança de internet das coisas. Eu ainda particularmente acho... Existem diversas camadas de proteção, criptografia, 256 bits e coisas e tal, mas eu ainda acho que poderíamos começar a criar até uma liga, talvez, de empresas fazendo esse fechamento na segurança. Mas isso é uma particularidade minha, não é senso comum ainda, né? Ou talvez nem chega a se tornar. Qual que é a dificuldade que a gente tem hoje nas empresas, nas médias, grandes empresas ou até pequenas empresas, para a gente implementar a IoT? Basicamente, cultura? Cultura. É o pessoal não querer novidade ou medo de perder o emprego? Como é que é isso? Olha, eu já tive alguns casos de resistência mais uma vez a questão do owner. Quem está fazendo a operação, muitas vezes, o contador de caixa, por exemplo, vai carregar vai estufar um container, vai estufar um caminhão, o cara está ali, ele é o conferente, né? O famoso conferente. Ele não vai reclamar que ele podia ter uma câmera para ajudá-lo, né? Por isso que tem que vir, é uma transformação de cultura que tem que vir de cima para baixo. Dificilmente vai ser de baixo para cima a melhoria, justamente por conta não sei se o nome certo é medo de perder o emprego, mas ter um concorrente dele, criar um concorrente dele interno, né? Eu acho que, mais uma vez, o owner nesse processo de transformação digital é necessário. Tem esse custo. O owner não precisa ser um funcionário, pode ser o próprio empresário, né? Ele fala, não, eu vou implementar e eu quero o resultado. Né? Hoje eu tenho casos, por exemplo, de coleta de hidrômetro, de consumo de energia elétrica, temperatura em ambientes, que é feito uma coleta relativamente simples, né? No caso são obras, né, que a gente tem, construção civil. A gente pega essas informações, tem um concentrador um data lake, um servidor que tem essas informações, e nós fornecemos um acesso por meio de API para o cliente e ele poder enxergar isso em um Power BI.
Então, ele tem os dashboards dele para fazer as análises, né? Isso é um case muito pequeno, e hoje a gente fala de dispositivos de R$100, R$150. Então, é possível fazer coisas de forma barata e que resolvem. Tem, por exemplo, hospital, clínicas, que a gente também coloca dispositivos nos seus laboratórios, nos almoxarifados, né? Porque tem, por exemplo, uma insulina, se mudar a temperatura, perde todo o lote. Então, hoje um sensor de temperatura, a gente está falando em poucos, sei lá, $50, $70, dependendo da acurácia que se deseja. E pode ser conectado em um Wi-Fi, pode ser conectado em um LoRa, Sigfox. E essas informações chegam no dashboard, no celular do pequeno empresário, tá? Ou do gestor do hospital, da clínica. Quer dizer, você está falando, assim, popularizando a IoT, né? Quer dizer, você falou de pequenas clínicas, de mensurar alguma coisa na geladeira. Quer dizer, quando a gente pensa em IoT, as empresas estão achando que é uma coisa milionária. Uhum. E o que você está colocando e trazendo à luz aqui não é uma coisa milionária, é uma coisa que atualmente é barata, com uma eficiência extremamente poderosa. Exato. É aquilo que eu falei no começo, né? O IoT ele veio para ser barato. Ele tem que ser barato para ser interessante. Ele tem que ser barato. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar como dealer de uma empresa americana, o IoT era uma câmera Wi-Fi que era integrado com uma fechadura, que é integrado com sistema de alarme, que é integrado com aquecimento do piso. É integrado com uma visão computacional para identificar seu pet. A gente começou desse jeito no passado. Só que a cultura do brasileiro, alguns anos atrás, 10 anos atrás, não tinha essa percepção de que eu vou automatizar minha casa. Hoje em dia não. Hoje em dia quase todo mundo tem uma Alexa, um Google Home ou um assistente virtual dentro de casa. Aí o brasileiro começou a querer ter essas coisas. Né, uma Smart TV uma Smart TV que tem lá todos os recursos que você pode ter, uma lâmpada que você pode acender a partir do seu celular, né, acesso, eu vou ver como estão meus pets, acabou a ração, eu vou dar um comando aqui e despeja a ração. A gente tem casos nessa situação. Então hoje o brasileiro, e é até curioso, foi até bom falar disso, que é curioso que muitas vezes o owner ele faz em casa e ele falou, poxa, mas isso dá para fazer na empresa de uma outra maneira? Né? Então, um detector de... sei lá, a gente tem um caso de aquecimento em eixo de produção. Está passando lá a produção e o eixo está esquentando. Aquele rolamento, a qualquer momento, vai travar. Então, com o dispositivo ou, por exemplo, pode ser uma câmera termográfica, ou pode ser um sensor mesmo nos eixos, que ele vai te dar um report de tempo em tempo. É preditivo. Então, daqui 6 semanas você tem que fazer uma parada programada para o pessoal de manutenção vir aqui, trocar os rolamentos, lubrificar e voltar à linha de produção. Isso é mais barato do que parar um forno, parar uma linha de produção que precisa ter aquecimento, por exemplo, uma extrusora ou coisa parecida. Então, só fechando a pergunta do barato, o que eu vivi já é que às vezes o gestor tem uma sacada em casa e fala, poxa, isso aqui dá para funcionar na minha empresa. E ele traz e procura a gente, olha, eu vi em casa. Aí, na hora de investir, lógico, o produto que você usa em casa é aquela coisa mais simples, menos robusta. A gente trabalha com produtos IP65, IP67, que é mais resistente à água, à oxidação, é próprio para a indústria, não é plástico, é um alumínio, não é um fio desencapado, e sim tem lá toda uma questão de blindagem. A gente já teve casos de projetos com risco 4, né, que são explosivos. Então, já é um outro tipo de equipamento que você tem que colocar. Aí para aquele negócio. Pô, vale a pena investir ou não vale a pena investir? Mas aí, quando você põe na ponta do lápis, é barato. É barato. Pelo resultado que vai dar. Pelo resultado que vai dar.
Qual é a tendência desse mercado agora, no futuro? Tem alguma tendência, a visão, ou a gente não consegue atingir? Não, hoje é muito fácil responder, Luiz, porque tem as 3 principais operadoras de telecom no Brasil, elas estão investindo pesadamente em 5G. Pesadamente em 5G. Tem uma empresa espanhola que também está aplicando uma tecnologia de transmissão de dados, né, para que tenha conexão, que tenha um alcance de, muitas vezes, 1.000, 2.000, 5.000 metros, uma antena para coletar informação. Estou falando de dispositivos pequenos, né? A gente fala assim para o cliente... É uma transmissão por rádio essa, radiofrequência. Essa de isso, 1 LoRa, quilômetro, 2 é a LoRa. É LoRa, Isso. Sigfox, NB-IoT, né? Tem a Zigbee também, tem alguns dispositivos de menor alcance. Bluetooth, em um determinado momento no passado, ele quase morreu. Aí começaram a achar novas aplicações para ele, tanto é que ele agora é LTE, né? Que é muito mais econômico a questão de consumo de energia elétrica. E falando de consumo de energia elétrica, hoje os dispositivos, é engraçado, a primeira pergunta que quem está nos contratando faz é: quanto tempo dura a bateria? Quando eu falo assim, esse dispositivo aqui... 5 anos. De 8 a 5 anos. Mentira, né? E é verdade, porque ele só precisa mandar uma mensagem por dia, dando o status atual. Temperatura, manda a cada 15 minutos, ou a cada 1 hora. Ninguém fica olhando toda hora a temperatura de um ambiente, né? A dissipação de calor é diferente. Enfim, aí as pessoas começam a falar, não, peraí, isso aí faz sentido para mim, né? Enfim, eu vejo que a tendência, como você me perguntou, né, as operadoras, elas estão investindo fortemente em 5G, principalmente no agro, né? Nós sabemos aí também da Starlink, que também está entrando forte no Brasil. Tem mais de, sei lá, quantos mil satélites já apontados aqui para a nossa área. Então, essa questão de conectividade, manter casas conectadas, carros conectados, cada vez mais. E fazendo um paralelo com inteligência artificial, é tudo que a inteligência artificial precisa. Ter informações com melhor acurácia. Então, se eu coleto bem, a resposta da inteligência artificial vai ter maior precisão. Né? Então, cada vez mais, Luiz, cada vez mais. O varejo, né? Lojas, que a gente não falou de loja até agora. Então, assim, varejo, loja, não tem aí o rolamento girando, quer dizer, claro, deve ter algum rolamento, mas não tem rolamento girando. Análogo. Não tem... né, esse tipo de acompanhamento. Me lembro que a gente tratava, num passado recente, né, com uma diferença, aquele mapa de calor, né, como Perfeito. você falou, mapa de calor dentro de uma loja, que era para saber se a pessoa estava numa gôndola, não estava naquela gôndola, olhava mais para cima, mais para baixo, tal, a gente consegue mapear, por mais que algumas empresas ainda não saibam que tem esse tipo de tecnologia. O que você tem para o varejo de novidade hoje? Não é um casinho, são vários casos. Eu vou contar um caso. Vou contar um caso. Tem uma determinada loja, uma grande loja de departamento de roupas, tá? E com câmeras com inteligência artificial, né, com visão computacional, olhando o comportamento de pessoas, curiosamente, já vinha o perfil do tipo do criminoso. Que eu vou falar que é só para referência. Então, homem, aproximadamente 35 anos, entre 11 horas e 2 horas da tarde, tem o maior índice de furtos. Então, já criavam um perfil de quem era o possível criminoso fazendo furtos dentro dessa loja. Então, fica muito mais fácil da área de inteligência
de prevenção ao risco dessas empresas, dessas lojas, os grandes magazines, de fazer esse tipo de coleta. A gente tem também alguns tipos de visão computacional que tem câmeras que você coloca... você pode criar uma cerca virtual em torno de um determinado produto, que se alguém colocar a mão ou aquele produto deixar de estar ali, o sistema já avisa o centro de controle, né? Ainda que a pessoa esteja dentro da loja. Outra situação, se eu quiser fazer uma investigação para a área de retail, né? Eu coloco lá no software, homem de blusa azul, com mochila nas costas, suspeito. Então, todas as imagens que se diz respeito àquele perfil, ele vai trazer na imagem e vai falar o horário certinho e fica muito mais fácil fazer a investigação. Isso para fazer a investigação, mas vamos voltar para a parte de vendas, de marketing. Também com câmeras que são colocadas nos corredores ou visualizando as câmeras, visualizando a loja propriamente dito, essas câmeras conseguem identificar o padrão de onde as pessoas mais ficam, qual área da loja que está abandonada, que de repente se colocar um banner, colocar uma nova gôndola ali, funciona. Não é necessariamente um mapa de calor, mas tem uma estatística de que, por exemplo, se tiver mais que 7 pessoas no check-out de um supermercado, a 8ª pessoa deixa as compras e não espera a fila. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma câmera... Quer dizer, isso para você administrar quantos caixas você tem que ter naquele momento. O check-out aberto. Check-out aberto. Olha, precisa abrir mais check-out. Gerente da loja, do supermercado. Abre mais uma lá que estão perdendo cliente. Interessante. Então, a inteligência artificial com visão computacional identificou o tamanho da fila, 7 pessoas. 7 pessoas. Isso é um estudo, 7 pessoas? Tem uma estatística. Eu não vou lembrar agora a fonte, mas é isso. Passou dessa quantidade... Passou dessa quantidade, já manda uma mensagem, um WhatsApp ou um Telegram no celular do gestor e ele abre um caixa novo. Tá? Então, existem recursos diversos, né? Então, para retail, né? para lojas. Da mesma maneira, para fazer cálculo de temperatura dos termolabs nas farmácias, que também tem o mesmo problema, que não pode subir a temperatura, porque senão perde os medicamentos, né, o princípio ativo. Quando você falou da gôndola, por exemplo, da prateleira, que eu tirei um produto, não é só uma questão de segurança, é uma questão de reabastecimento. Quer dizer, antes recebia informação quando passava pelo caixa. Né? Quando você passava o produto pelo caixa, o teu ERP avisava, né, a reposição, falava assim, olha, saíram tantos produtos tal, então precisa reabastecer. O que você está falando é uma informação agora muito mais rápida, é antes de passar no caixa, quer dizer, eu já tirei da gôndola. Mas isso daí são só... a aplicação que eu vi para esse tipo de coisa é para produtos de alto valor agregado. Whisky, produto de beleza mais sofisticado, tá? Perfumes... mas voltando aí, falando de retail, hoje perceba que existem empresas que têm os promoters para ficar fazendo reposição de produtos nas gôndolas. Uhum. O que acontece? Hoje existem, até estamos trabalhando em uma situação, hoje existem câmeras que fazem o escaneamento de qual gôndola que está mais vazia. Então, produto A, produto B, refrigerante A, refrigerante B. Se o repositor não fizer, o representante da outra empresa fica liberado a fechar aquela gôndola, porque não pode ficar a gôndola vazia em determinados tipos de mercado, supermercado ou hipermercados. Então, vai perdendo espaço. Né? Se aquela prateleira não pode ficar vazia, dá uma má impressão, falando de marketing, dá uma má impressão para o consumidor e precisa repor rápido. Então, se o escaneamento por câmera pega aquela falha naquela gôndola, também já aciona a empresa, precisa repor o seu produto na gôndola.
Eu vi recentemente, isso eu não participei de nenhum projeto assim ainda, mas eu vi recentemente um robô que ele anda nos corredores já fazendo esse escaneamento também. Tem escaneamento por LiDAR e tem escaneamento por câmeras. Então, depende o nível, né, da precisão que o proprietário do supermercado quer dar ou o nível de sofisticação. Eu já tenho visto bastante robôs, né, em alguns lugares. Tá? Agora, Emerson, eu comento no começo do programa e agora é a hora que eu peço. Ai, ai, ai. Eu peço um presente. Né? E o presente que eu sempre peço é o melhor conselho que você pode deixar para a gente aqui. Perfeito. Assim, a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Já estou aqui com os cabelos brancos. E a gente vai entendendo o mundo, fazendo um paralelo com aquilo que você respira todo dia. E eu respiro tecnologia. Eu respiro IoT, eu respiro conectividade. Todo dia. Só que tem uma conexão que eu primeiro preciso fazer. Conexão com Deus. É meu primeiro ponto. Né? O segundo e tão importante quanto é a conexão com a família. Mas que é assim o nosso alicerce, né? O motivo da gente fazer tudo. E, por fim, conecte a sua empresa, conecte-se com o mundo, saiba o que está acontecendo ao seu redor. Não desconecte da realidade, mas conecte no mundo, né? Hoje eu tenho visto muita gente no celular e esquece o que está acontecendo em volta. Conecta no mundo, né? O celular está ali, ele vai te dar a resposta depois. Mas viva onde você está. Essa conexão mais importante, conexão com você. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu acho que é isso. Se conectar com o que está acontecendo. Né? Ter essa sensibilidade, ter o filtro da conexão. Eu te agradeço imensamente ter vindo aqui, ter compartilhado o seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Agradeço você também que nos assistiu até agora. Peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br, em que lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.